a 4ª temporada do nosso VOPcast, o seu podcast para cuidar, inspirar e transformar. Essa 4ª temporada ela está assim significativamente incrível e eu vou dizer por quê. Porque os convidados são maravilhosos. E hoje eu tenho a grata alegria de receber aqui um casal que me inspira como pessoa, como profissional, como esposa, como mãe, o querido Danilo e Denise Damasio. Hoje o nosso VOPcast vai falar sobre sucessão, sobre legado e sobre construção a partir do olhar familiar. Então, se prepara, fique conosco, tome nota e, acima de tudo, pratique tudo que você vai aprender aqui hoje na sua vida. Minha gente, que alegria receber vocês, muito obrigada, eu tô aqui assim com o coração feliz, porque coisa boa é a gente ter amigo que inspira, amigo que é uma referência pra gente, e vocês são essa referência pra minha vida, pra minha família, então quero agradecer por vocês estarem aqui hoje, dedicando tempo para levar informação. Eu acho que informação, ela transforma a vida das pessoas. Eu aprendo tanto, eu já disse pra ti, amigo, quando você abre a boca, eu tô aprendendo. Mas hoje eu vim acompanhando a minha esposa. Hoje quem vai falar é ela, né? Hoje ela é entrevistada e eu sou só o apêndice. Tá certo. Então, vou começar com a Denise, então. Quando a gente fala sobre família, sobre construção, eu tenho te acompanhado de perto, tenho visto, Denise, o quanto essa transição, ela tem sido feita na sua vida, e eu acho que às vezes nem você se dá conta, de uma maneira leve. Você é mãe aí de 2 adolescentes, uma já tá fazendo o seu caminho fora, estudando fora, mas você, nesse momento de vida, também está integrando um trabalho que é familiar. Eu quero te perguntar se você se via dentro desse ambiente já com a sua família, os filhos adolescentes, iniciando um novo projeto de vida, um trabalho novo, e como tem sido isso para ti? Amanda, em primeiro lugar, eu que agradeço estar aqui com você, nós agradecemos, é um prazer, sua companhia é sempre agradável, sempre nos faz bem, obrigada. E sim, é tudo novo, né? Todo dia tem uma novidade, todo dia a gente aprende, todo dia a gente constrói, vai construindo a nossa história, né? E eu estou trabalhando sim com minhas irmãs e é muito bom, porque a gente se respeita, a gente se admira, a gente é muito conectada, tem uma conexão muito, muito bacana e claro, a gente briga, mas são brigas leves, e na mesma hora a gente se perdoa, a gente pede perdão, e tudo, desde sempre eu tenho uma frase que a gente carrega até hoje, que tudo é aprendizado, tudo é uma aventura. Quando a gente passava perrengue, quando fomos morar fora, e tudo novo, tudo diferente na China, e eu dizia, calma, tudo é uma aventura, tudo é aprendizado. E assim tem sido. Na verdade, a Denise agora que está de folga, que começou a trabalhar fora de casa, né? Porque no começo, nós tínhamos 2 filhos no Dom Barreto. E eu digo que no Dom Barreto você matricula 2, mas estudam 3. Porque a mãe, depois do almoço, que as crianças chegavam em casa, aí aquela tarefa árdua de fazer tarefa e cuidar do marido, que já é complicado, né? Você cuidar, né? Não que eu não tenha nada a ver, que eu não entendo de homem, mas quem entende diz que é complicado ter marido, né? Então tem que cuidar do marido, da casa, de 2 filhos, esse era o trabalho árduo. Agora ela está mais tranquila, que está trabalhando fora de casa com as irmãs. O trabalho diminuiu, né? Diminuiu e muito. Você pontuou uma coisa interessante, vocês tiveram uma experiência familiar de morar em uma outra nação com costumes, língua muito diferente da nossa realidade. Como foi para vocês, como casal, o que levou vocês como família? E eu queria escutar do seu coração, meu amigo. Como é que foi para você embarcar nessa aventura, levando consigo os seus? Eu já conhecia a China de viagens a trabalho. Nunca tinha pensado em morar na China. Aliás, eu tinha uma utopia de que se um dia fosse possível morar nos Estados Unidos com minha família, mas não tinha nada a ver, porque eu vendo peça de motocicleta aqui no Piauí, aqui no Brasil, não tem nada a ver com os Estados Unidos. Mas surgiu essa necessidade de trabalho
para nós irmos, para eu ir para a China. E eu não iria de forma alguma sem minha família. Quando ela aceitou o desafio, aí a missão estava dada, né? Para a missão ser cumprida, a gente foi, os dois, com uma criança de 7, outra de 4 anos. Aqui em casa a gente tinha babá, tinha empregada, tinha folguista, lá nós não tínhamos nada. Aprendemos a cozinhar, ela aprendeu a cozinhar no YouTube, né? Aliás, no YouTube com VPN, porque na China não é permitido o YouTube. Então a gente tinha que informação interessante, eu não tinha sabia que disso. hackear através de um VPN para aprender a fazer feijão, para aprender a fazer outra coisa. Eu limpava chão e deixava a criança em parada de ônibus e tudo. Mas na verdade o que começou como um desafio foi o melhor período da nossa vida, né? Porque a gente se livrou de todos os fatores externos e cuidamos só do interno, que é o que importa, né? E acabou que nessa dificuldade a gente se descobriu novamente. A gente já vai com 23 anos de casados e eu fiz um excelente negócio, não sei ela. E aí, essa viagem para a China, esse período, 1 ano e poucos meses que passamos lá, foi uma virada de chave para a gente, né? Que aí nós resolvemos ir para casa, morávamos em apartamento, depois que a gente voltou, agora vamos para casa e tudo, viveu uma vida diferente. Foi interessantíssimo. Denise, como é que você observa, como esposa e como mãe também, hoje a experiência de já ter filhos fora de casa? De repente, quem está assistindo a gente está nesse movimento, né? Meus filhos vão sair de casa, vão estudar fora. Como foi para ti? É desafiador? Dá medo? Dá saudade? Como administrar essa saudade? É difícil, é muito difícil, porque a gente pensa em 1001 possibilidades, né? Mas eu não posso ser egoísta. Minha filha sempre quis, sempre teve esse sonho e só me cabe entregar nas mãos de Deus. Todos os dias a gente acorda, a primeira coisa que a gente faz é pedir a Deus que cuide dos nossos filhos, né? E tem saudade sim. Tem amigas minhas que dizem, eu admiro a tua coragem. Eu não teria essa coragem, eu não tenho coragem de deixar meu filho. Eu disse, mas como eu posso ser egoísta? Né? Eu tenho que deixar entregue nas mãos do Senhor e tudo dá certo. Tem dado certo. E eu confio que ela vai ser muito exitosa nessa jornada dela. Com o passar do tempo, a gente começa a perceber que as coisas que precisam acontecer, têm que acontecer. Independente da tua coragem, do teu medo. E a gente diz que a gente precisa terminar como começamos, nós dois. Porque eu acho extremamente depressivo você estar curtindo a tua aposentadoria e tendo que tirar do teu dinheiro para sustentar filho ou neto que não teve ou não aproveitou a oportunidade quando você deu. Então, a nossa filha mais velha já tem... a nossa filha mais velha, que é minha filha somente biologicamente, tem 29 anos, mas a nossa em conjunto tem 16. É uma moça que hoje já fala inglês fluente, além do português, que é a língua nativa, fala italiano muito bem. Está aprendendo o mandarim. Já está aprendendo também o mandarim, quer dizer, tem um mundo que se descortina para ela e não nos compete, seria covardia nossa trancar essa moça em casa para viver sobre os auspícios dos nossos quereres, né? Então, ela precisa sair como o outro precisa sair, eles precisam ganhar asas e o que eu sinto não me interessa, né? Talvez diz que o papel do pai é jogar os filhos para o mundo mesmo, né? Porque a minha missão é uma missão escrita, não é uma missão sentida, né? Eles têm que ir porque tem que ir e vai mesmo. Você disse várias coisas interessantes, mas tem um ponto que me chamou a atenção. Quando você disse assim, temos que terminar como começamos. Como começaram? Nós dois. E essa parceria, os dois juntos, ela foi fácil no começo? Teve desentendimento? Como foi essa construção? Porque você disse assim, olha, eles têm que ir, tá? E pra ti, você foi também? Fora de casa cedo? Como é que foi essa construção? Eu saí de casa com 15 anos também, aliás, tinha completado em junho e saí em agosto.
e tive que desenvolver uma série de habilidades que aqui não eram necessárias. Por exemplo, eu fui para Brasília, e em Brasília todo mundo é muito. São 500 e poucos deputados com família, 81 senadores, chefes de Estado, internacionais e tudo. E eu cheguei lá, eu não era ninguém, eu era a 10ª pessoa depois de ninguém, né? Então eu precisava desenvolver algumas habilidades sociais que para o meu comércio hoje em dia foram muito importantes. Então às vezes é necessário você sair dessa sua zona de conforto e ir para o mundo para se desenvolver. Como você se percebeu a necessidade dessas habilidades? No sentido de, olha, eu tô aqui, a gente vive numa cidade que é uma capital, mas ainda com características interioranas bem fortes. Como foi para ti reconhecer, opa, habilidade tal, eu preciso fazer, porque isso é uma percepção importante. Assim, e como ter essa estratégia? Quando eu estava aqui em Teresina, eu lembro que eu saí daqui em 88. No primeiro semestre, chegou uma mocinha de Salvador na nossa turma. E aí todo mundo começou, olha, de onde você vem, vai para minha casa, eu te ajudo, isso, aquilo, outro. E eu imaginei que fora daqui ia ter esse acolhimento. Gente, a Teresina é incrível o acolhimento. Você conhece de manhã, a pessoa já está almoçando na sua casa. Eu cheguei a Brasília dia 8 de agosto, acho que era uma sexta-feira, e sentei no meio da sala. Já era um período que já tinha começado para o pessoal de lá. E perguntaram o meu nome, Danilo. Como é teu nome? Eu disse, Danilo. Eu falei, pô, querem fazer amizade comigo. Na verdade, já disseram para um lá atrás, chamava Danilo, eu já olhava, já não era ninguém. Já estavam tirando onda comigo, né? Sem contar que, para mim, não existia intervalo, era recreio. E nem lanche, merenda. Né? Então, era motivo de zombaria. Era. Com pouco tempo, eu já arrumei logo o nome de Piauí, né? Que por aí afora, Piauí, Paraíba, Baiano, tudo isso é coisa, Ceará, é depreciativo, embora que eu não sentisse não me sentia depreciado com o nome do meu estado, mas o interesse deles era esse. Então as pessoas estavam juntas e combinavam de ir para um lugar e não me chamavam. Então, dentro da sala de aula, os teus colegas dentro de qualquer ambiente. Combinavam e não me levavam porque eu não tinha nada para oferecer, o mundo é uma eterna troca de alguma coisa, né? E aí, então, eu disse, não, tenho que ter alguma coisa para oferecer. Aí foi que diziam, que percebi que tem uma forma de chegar nas pessoas de uma forma mais acolhedora. Eu percebi quem eram os líderes da sala e o que eles precisavam, né? Por exemplo, geralmente o líder de estudo não é tão bom, e eu era muito bom em português, ou em português não, matemática, química, física. Então lá não é pesca, é cola, né? Um novo vocabulário. Eu tenho que servir de alguma forma. Então, qual é a tua dificuldade? É isso, então senta perto de mim que eu te ajudo e tal. Então fui me encaixando, né? Mas, bom, essas habilidades boas ou ruins me foram e são muito úteis e só aprendi porque saí de casa. Porque a gente fala de pessoas e quando a gente fala de gente junto, a gente fala de personalidade, de gosto, de cultura, de educação. Eu lembro quando eu fiz o caminho inverso, né? Vim de São Paulo para Teresina, eu me assustei muito. Porque quando eu dava conta, já era o povo chegando na minha casa, e lá você liga antes, não, você tá em casa, até a minha mãe, posso ir aí? E esse choque cultural, ele foi diminuído porque o meu marido soube lidar com as circunstâncias, explicar para as pessoas que a merenda era o lanche aqui, o recreio, e a gente foi adaptando isso. Vocês têm como casal esses acordos? Do tipo, olha, isso aqui a gente pode até fazer uma concessão, mas isso aqui não. E como foi construir isso ao longo desses anos? Eu só obedeço e tá feito o acordo. Ah, é verdade, Denise? Vamos lá. Nem sempre. Um casamento longevo, no meu sentir, muitas vezes é carregado por um dos dois. Porque eu não sei se todo homem é assim, mas a cabeça do homem, a minha cabeça, foi sempre durante muito tempo principalmente, cheia de muitas aflições, as aflições que carregam a mente do mantenedor. Como eu vou sustentar isso, como eu vou construir isso, e agora um filho vai vir, como vai ser, como tal. Então,
Diz aquele pastor Cláudio Duarte que muitas vezes o homem fica olhando para cima e a mulher fica pensando que ele está pensando em outra pessoa, em outra coisa, ele está na caixa do nada, né? Então, a cabeça do homem é uma cabeça muito atribulada. E a mulher é o equilíbrio disso. Então, no nosso caso, ela foi sempre o equilíbrio de tudo, né? Quando as coisas estavam nebulosas, quando estavam em tempestade, foi ela que criou a base e as condições para que as coisas se acalmassem e voltassem para o lugar, né? Então eu sinto que em todo relacionamento tem um que puxa as coisas de volta para o normal. E no nosso caso foi ela, né? Tem uma história que ela me compartilhou e eu queria que você contasse aqui também. De repente você vive hoje um casamento conflituoso, ou então não é o casamento dos teus sonhos, tem alguns desafios. Isso é comum a todo mundo, só as pessoas não fazem dizer. E eu me lembro uma vez que você contou uma história que dizia o que eu poderia fazer para tornar o meu lar um ambiente ainda melhor para o meu marido. Você pode compartilhar isso com a gente? Com certeza. O Danilo falando aí da mente aflita, da mente atribulada, né? E o Danilo é uma pessoa ansiosa. E há muito, no começo do nosso casamento, ele sempre tinha um happy hour, né? De segunda a quinta, ele ia encontrar os amigos depois do trabalho e tomar uma cerveja e conversar e espairecer a mente, né? E eu não entendia, e eu não aceitava, e eu questionava. Na sexta-feira, que era o dia da gente sair, da gente encontrar os amigos, Eu já estava cansado. bater um papo, ele já estava cansado, não queria. Porque já tinha saído de segunda a quinta, na sexta ele queria deitar. E aí, o que descansar. fazer diante desse cenário? O que fazer? Eu sempre pedi sabedoria a Deus. Deus me dá sabedoria para eu saber lidar com essa situação. E eu sempre quis fazer do nosso lar um ambiente acolhedor, um ambiente de paz, né? E sempre buscava maneiras de o que ele gosta. O Danilo adora comer gelo. Eu ia lá, comprava uma máquina de gelo para que ele quisesse estar em casa. Uma cerveja, compra uma cervejeira. Comprava uma cervejeira. Ele foi uma vez para a China e eu chamei uma amiga arquiteta e disse: amiga, vamos dar uma ajeitada aqui na minha casa, na minha sala, me ajuda, mas são tantos dias, acho que era 18 dias, 20 dias. Vai dar certo? Ela, vai dar certo. Quando ele chegou, eu deixei só o abajur na penumbra, estava a sala toda transformada. Então, assim, eu sempre quis fazer da nossa casa um ambiente de amor, de paz. E ao longo dos anos eu consegui, e quando ele chegou no entendimento, ele viu que, poxa, passei tanto tempo no bar... Sendo besta. Sendo besta. E deu certo, voltou. No tempo de Deus, voltou. E nesse tempo eu aprendi muita coisa. Eu aprendi a saber esperar, eu aprendi a saber ser resiliente. E cá estamos. Ele de volta para casa. Hoje ele acha a casa dele o melhor lugar do mundo, né? Para tirar ele de casa só mesmo ocasiões especiais, pessoas especiais. Aí ela sempre disse: olha, tem tal festa em tal lugar. Eu digo: se você for e não me chamar, me ajuda bastante, que eu quero ficar aqui. Amanda, a escuridão, às vezes, o que separa a escuridão da luz não é uma cortina tão pesada, muitas vezes. Às vezes é um filme desses que você coloca em vidro de carro, 100%, que com um objeto pontiagudo qualquer você rompe e está na luz. Então, assim, a grande qualidade da Denise no tempo foi saber esperar essa luz chegar para mim. Porque não tinha o menor sentido, hoje está na moda essa coisa de dizer: escolha as mesas que você vai sentar. Não tem sentido um pai de família deixar de estar com a esposa, deixar de estar em casa para estar num bar conversando besteira que não me acrescentava em nada, né? Aquelas coisas que infelizmente a gente não pode voltar no tempo e dizer para aquela: se eu soubesse o que eu sei. Foi bom que me trouxe até aqui, nos fortaleceu como casal, mas sempre que eu tenho a oportunidade de falar para casais novos, eu disse: olha, é necessário que você faça duas coisas com sua esposa.
duas coisas mais positivas. É aprender a beber e a rezar juntos. Porque para eu tomar minha cervejinha, eu tenho que ir atrás de um amigo, porque minha mulher não bebe, e aí começa... E aí você integra a mesa com ela. Lá e vem tu com essa tua bebida chata, que para aguentar um bebo tem que ser outro. Né? Né? E aprender a rezar também, porque você, quando reza junto, é aquela súplica junto, dizem que a maioria das coisas que você não tem é porque você não pede. Ou pede mal. Ou pede mal. Então, se vocês pedem juntos, vocês constroem uma trilha de querer e de trabalho juntos, né? São essas duas coisas eu acho que são importantes, saber beber e saber rezar. E é interessante você trazer esse ponto, porque quando a gente fala de começo e de fim, eu gosto de uma frase do Viktor Frankl. Ele foi um psiquiatra suíço e ele passou pelo campo de concentração nazista em Auschwitz. É logosofia? Logoterapia. Logoterapia. Ele escreveu um livro Em Busca de Sentido. Ele tem uma frase que eu gosto muito e eu viro e mexo, lembro dela para eu poder me situar na vida de novo. Ele diz assim, que entre o hoje e o resultado não existe o vácuo. Tem um tempo. E a sua escolha. Então eu queria que vocês pudessem compartilhar sobre as escolhas que fizeram como filho, antes de ser marido, que te trouxeram ao lugar que vocês estão hoje. Você no contexto até mesmo familiar, né, vem de uma família onde tem realmente essa sucessão na área dos negócios, e a Denise também, através da sua história de vida, tanto da história com seu pai, com as suas irmãs, como vocês se fortaleceram. Quais foram as escolhas que trouxeram vocês ao momento presente? Minha principal escolha foi você. Minha gente merece até um beijinho. Que coisa linda! Não é que dizem que o tempero do amor, dizendo ela, qual é, minha filha, o tempero do amor? Não digo. Olha, esse está censurado. Mas a gente pode imaginar o que seja. Não é nada disso. É a falsidade. Fiquei chocada. Como é? Não. O tempero do amor é a falsidade. Não foi legal. Não, o tempero do amor é a verdade. Vamos dizer, com doses de... Como eu vou encontrar uma palavra aqui? Com nuances de secretos. De segredos. Amanda, a vida, sobre a sua pergunta, agora falando sério, que a gente estava brincando sobre falsidade, não se vive de falsidade. A vida da gente é cheia de encruzilhadas. Sim. As escolhas que me trouxeram até aqui foram tantas inúmeras que eu não sei nem dizer quais foram as que... E tanto é que a gente reza muito para que nossos filhos encontrem um caminho de luz, porque todo dia você escolhe para a direita ou para a esquerda, para a direita ou para a esquerda. Mas tudo tem um reflexo, tudo tem uma consequência. Né? Eu ter saído de casa, eu ter voltado, eu ter ido para o lugar que nós nos encontramos naquele dia e ela ter ido também, sabe? Então a vida foi cheio de escolhas, algumas infelizes, mas a resultante deu certo. Estamos juntos em família, né? Então você quer dizer que as escolhas que trazem resultados na nossa vida, elas sempre vão partir de uma dualidade. O caminho bem ou mal, o erro ou acerto, mas que no fim, aquela experiência, ela promove um crescimento. Quer seja o que você escolheu e poderia voltar no tempo e dizer assim, poxa, teria feito diferente. Ou então, não, sustento, o que eu fiz me trouxe a ser quem eu sou hoje. Na caminhada, eu sempre quero ser uma pessoa melhor amanhã, né? Você falou do meu pai, eu fui criada num ambiente de amor, de muito amor. E outro dia uma pessoa me questionou e eu disse, eu só tenho amor para dar, porque eu fui muito amada pelos meus pais, na minha família, na minha casa, e é amor que eu tenho para dar. E eu gosto, uma das minhas linguagens de amor mais forte é servir. Eu gosto de servir, Já eu fui criado no tapa. A dualidade, vamos lá. Meu pai dizia o seguinte, que quando a minha mãe estava batendo na gente, ele deitava numa rede assim, né, e empurrava o pé na parede
e botava a cara no corredor e gritava: mata! Mata, mata! Já quando minha mãe, por acaso, tentava bater na minha irmã, ele levantava e dizia: não, vamos devagar, que é a nossa filha. Entendeu? Então ele dizia que homem é feito jumento, tem que ser ralado, e mulher zelada. Então, lógico, eu não fui criado muito no tapa, meu pai nunca me bateu, ele jogou uma vez uma pedra e não pegou, graças a Deus. Mas eu fui criado nesse ambiente hostil, né? Mas amando a vida, a natureza é do positivo, do negativo, dos encontros e dos desencontros. Por exemplo, eu não conhecia Natal, não me sentia bem em Réveillon, porque eu olhava as pessoas sentindo uma alegria que eu não entendia. Que besteira é essa, né? E já com ela eu encontrei tudo isso, a paz, o festejar, o receber, ir para a casa de alguém e levar uma contribuição, que eu ia para a casa dos outros, não levava absolutamente nada, e ela me educou, isso. Então a vida são esses encontros, e ela é mesmo esse todo amor, né? Trouxe para uma pessoa que foi criada nesta medida essa paz. E quando você descobre o que é belo, você começa, como diz a música do Caetano, achar feio o que não é espelho. Se eu estou vivendo o belo, tudo que não é belo para mim é feio demais. Então acaba que, por influência dela, eu começo também a tratar melhor as pessoas, contribuir melhor para a vida do próximo, né? Distribuindo o que ela tem de muito. E é tão importante vocês dizerem isso, porque hoje a gente vive em um tempo onde os casamentos não são longevos, porque as relações, elas permeiam não só a troca e o interesse, mas não querem o desconforto. É muito fácil falar do que não se sente. Às vezes as pessoas: Danilo, eu estou pensando em me separar. Eu digo: amiga, eu não sou a pessoa boa para te dar conselho desse negócio, porque eu não vivo esse ambiente, né? Então eu sei que tem pessoas que vivem inferno em vida, porque diz que um bom casamento é como ganhar na Sena. Eu não acredito que tem tanta gente ganhando na Sena assim, porque tem muita gente feliz, mas eu acredito que um mau casamento, se não for perto do inferno, é depois. Mas eu não tenho conselho para dar para quem não vive bem. E dos muitos pedidos diários que a gente faz a Deus em nossas orações, é pedir que os nossos filhos tenham encontros felizes, né, amor? Encontros felizes, porque um encontro infeliz destrói uma vida, destrói lares, né? Então, assim, que eles tenham encontros felizes, tanto em amizades como em companheiros de vida, para irem para frente, para cima, né? E não aqueles encontros que puxam a pessoa para baixo. Puxa o cristão para baixo. Para encerrar, a gente tem aqui um bate-bola. 3 perguntas, tá bom? A primeira delas é: uma dica para viver com sentido além da performance. Deus. Uma dica com otimismo para quem deseja empreender com valores. As pessoas querem muitos, estão cheias de sonhos, mas não querem gastar suor. E como empresário, eu vejo com tristeza a inconstância das pessoas. Não existe nada mais triste do que você ir analisar um currículo. Um jovem de 25 anos passou 10 meses numa empresa, 8 meses em outro lugar, 1 ano e pouco no outro canto. Então as pessoas não têm constância. Querem resultados rápidos. Resultados rápidos sem suor, né? E o sucesso está naqueles últimos 20%. Os 80% todo mundo bota. De chegar 8 horas no expediente, ficar esperando a hora de bater o sino para ir embora, todo mundo faz. O sucesso está nos 20%, não ir além que ninguém quer ir, né? Então, tem que ter muita observação, perspicácia e autoconhecimento. Por autoconhecimento é assim, essa capacidade que você tem que ter de estar destruindo tuas certezas o tempo todo. Por exemplo, agora nós estamos apaixonados por inteligência artificial, paquerando o ChatGPT e tudo, quer dizer, uma coisa fora do meu tempo, mas tá aí, eu tenho que me abrir ao futuro e tal. Então,
tem que botar mais suor nos sonhos. Grava isso. Sonho sem suor não gera resultado. Então, você que é alguém sonhador, você tem suado para trazer resultado para a sua vida? E a última pergunta. E essa daqui é boa. Uma dica para manter o propósito quando os resultados não são na velocidade que você espera. Você que estuda muito a Bíblia, que deve saber, não sei qual é o livro que fala o tempo das coisas. Eclesiastes, há um tempo determinado sobre todas as coisas debaixo do céu. Né? E saber esperar é muito difícil. Não é fácil, não. Não é fácil. É a questão da resiliência. Porque... É persistir. É estar lá e dizer, eu vou insistir. Claro que não num ambiente hostil, num ambiente... Não. Mas é persistir. E focar no propósito e ir em frente. Que é difícil, é. Você esperar no seu tempo o tempo de Deus. É muito difícil. Tem que ter muita fé. Ontem eu tive a oportunidade de ministrar uma palestra que dizia, o tema era assim: pausas necessárias para avançar. E eu te confesso que foi desafiador, porque em determinado momento eu parei e me percebi querendo avançar e correndo uma velocidade que não é a que Deus tem para mim. E quando eu olhei, falei assim, eu tava ali falando com as pessoas, mas era que talvez eu estivesse mais aprendendo sobre aquilo. E fez muito sentido por quê? Porque eu entendi que existem pausas necessárias que Deus nos permite viver a nossa vida, aonde a velocidade não é aquela toda, o resultado não é aquele todo, mas lapida o nosso coração, lapida o nosso processo. E eu quero agradecer a vocês por esse lapidar, não só na minha vida, mas na vida de quem convive com vocês. A Denise, ela é puro amor, ela é puro afeto, né? Você, amigo, traz leveza. Obrigado. De uma forma que é autêntica. Então, as conversas com vocês como casal, elas nos fazem crescer. A gente não precisa crescer, às vezes, só no conteúdo, mas numa experiência verdadeira. Eu quero dizer que fico muito alegre e feliz em ver a busca que vocês têm tido por Deus e essa verdade que vocês carregam. Então, para encerrar, deixa aqui uma mensagem para quem está aí nos escutando ou assistindo. Eu acho que o que eu tenho para dizer é cerquem-se de pessoas que te levem para Deus, cerquem-se de pessoas que te botem para cima. É a questão das mesas mesmo. Veja as mesas que você tá sentando, né? E é isso, a gente quer, é o que o Danilo disse, só reforçando, a gente quer ser luz para as pessoas que estão perto da gente, a gente quer ser calmaria. Eu já te falei, amiga, às vezes eu tenho uma paz dentro de mim que pode estar aqui o mundo caindo. E outro dia que eu falei para você também, que eu estava acelerada, eu disse, isso não é de mim. Peraí, para, volta, né? E é isso. Mas, Amanda, natureza imita natureza. Ela me acalma. E eu a deixo nervosa. Não é? Natureza imita natureza. Eu queria sugerir para quem puder, não fique por um minuto com o que você não quer para a sua vida inteira. Porque este minuto é o que destrói. Então, às vezes, você acha um relacionamento com uma pessoa que você sabe que não é para você. Saia disso. Procure a sua paz, o seu par, a sua alma, que ela existe. E é nessa orientação, nesses minutos de sabedoria que nós encerramos esse podcast. Eu quero te convidar a compartilhar com outras pessoas. Eu tenho certeza que diante dessa troca e dessa experiência, com certeza muitos insights vieram à sua mente. E agradecer esse casal maravilhoso, fazer o nosso brinde com água, tá bom, gente? Ó, tchim, tchim! Saúde! Saúde! Compartilhe com mais pessoas esse episódio do VOPcast, o seu podcast para cuidar, inspirar e transformar.